você acha mais importante? O ser ou o fazer? Para o que você dá mais importância? Para o que a pessoa faz ou para o que a pessoa é? Pois é, se você respondeu, provavelmente você respondeu, que você dá mais importância para o ser, continua assistindo esse vídeo porque eu vou explicar algumas coisas que pode fazer você refletir sobre isso, porque muitas pessoas querem dar valor ao ser, porém, na verdade, ela dá mais valor ao fazer. E eu vou pontuar isso em algumas situações quando você era criança e como você ensina seus filhos hoje. Se você tem interesse nesse assunto, continua assistindo esse vídeo que eu vou falar sobre isso. Quando a criança ela está dentro da barriga da mãe, ela desde a barriga da mãe, ela já tem algumas necessidades. E muitas dessas necessidades uma delas é se sentir pertencente a um grupo. Ela precisa ter conexão, ela precisa ter amor, ela precisa ter segurança, ela precisa sentir tudo isso. E ela precisa se sentir pertencente. A partir do momento que ela nasce, ela precisa de controle, ela precisa ter algum controle da situação. E tudo isso é inconsciente, é um instinto primitivo. Ela precisa ter controle. E uma segunda necessidade é se sentir pertencente. Se ela não se sentir pertencente a algum grupo, ela pode ter problemas de relacionamentos e sociais. Isso pode definir até o traço de personalidade dela. Se você não faz isso com a criança, se você não faz a sua parte, a criança ela pode tentar de alguma forma de um processo inconsciente para a sua sobrevivência, tentar ser inserida nesse grupo familiar de alguma forma. Então, por exemplo, vamos lá. Quantas vezes você chama os seus filhos para falar das emoções dele? Para falar que ele é importante, importa o que ele faça. Que você está sempre com ele e sempre vai apoiar, não importa o que ele faça. Muitas vezes nós chamamos nossos filhos mais para perguntar o que ele fez. Filho, você arrumou sua cama? Você arrumou seu quarto? Você escovou os dentes? Você fez a lição? Você fez. Nós chamamos muito mais para fazer do que para conversar do que ele é. Perguntar das emoções dele. E quando você era criança, talvez os seus pais tenham feito isso com vocês. Talvez os seus pais só conversavam com vocês para cobrar alguma coisa. Arrumou a casa, ajudou, fez lição, arrumou o quarto, arrumou a cama. Consegue perceber que provavelmente você estava refletindo, puxa, é verdade. Nunca ninguém conversou sobre quem eu era, sobre as minhas emoções. E eu também não converso com os meus filhos sobre isso. Consegue perceber que a gente dá importância ao ser, porém na prática a gente dá mais importância ao fazer, pelo tanto de vezes que a gente fala sobre isso. Vamos voltar lá para a criança. A criança, desde pequenininha, ela vai percebendo que você não conversa sobre as emoções dela. Ela vai percebendo que você não fala quem ela é, se ela é importante, ou até fala quando é bebezinho tudo, mas quando ela vai crescendo, a gente vai mais falando do que ela precisa fazer. Precisa escovar os dentes, precisa limpar atrás da orelha, precisa tomar banho, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. A criança, ela interpreta que ela só vai ser aceita pelo aquele grupo se ela fizer. Muitas pessoas me perguntam, bom, Reinaldo, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não existe uma receita de bolo. Não adianta fazer passo a passo. Você vai vai passar na maior psicóloga de todos. Você vai passar no maior psicólogo de infantil e vai fazer tudo que ele falar, passo a passo, passo a passo. Porém, não depende de você, porque tem muito a ver com a interpretação da criança. Se a criança interpretar que ela precisa fazer para ser aceita naquele grupo, é isso que ela vai levar para o resto da vida. E aí ela vai se tornar um adulto que não dá valor ao ser e sim ao fazer. É aquela pessoa que trabalha demais, ela acha que tudo é na base do esforço, ela precisa fazer cada vez mais. Consegue entender? A gente está educando os nossos filhos muito mais pensando no fazer do que no ser. Só que quando a gente quer um resultado financeiro, a gente não pode trabalhar o fazer, e sim o ser. Muitas pessoas atribuem os resultados financeiros ao fazer. Eu não estou fazendo tanto. Eu não estou fazendo o tanto que eu posso, o quanto que eu posso. Eu não estou fazendo o suficiente.
Muitas pessoas já ouviram essa frase, já pensaram assim. Mas você tem que entender uma coisa. O fazer não é o mais importante. O mais importante é o ser. Antes do ser, existe a fé. Então, entre o ser e o fazer, existe a fé. Mas nós não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Nós vamos falar sobre fazer e ser. Vou dar um exemplo bem grande. Imagine uma pirâmide. Na base da pirâmide, nós temos o ser. E a base da pirâmide é o que sustenta toda a pirâmide, concordam? Porque a base ela é maior. Então, é o ser. O fazer fica no meio da pirâmide. E o resultado, no caso o resultado financeiro, é o topo da pirâmide. Ele é o menorzinho da história. Consegue entender que o ser, ele é a base de tudo. Não adianta você só fazer ou só ter. Você precisa trabalhar o ser. E nós crescemos percebendo que o ser não é importante, que o mais importante é fazer. Que para ser, nós temos que fazer. A religião também fala muito isso. Para sermos salvos, nós precisamos fazer. Só que na verdade não foi isso que Jesus falou, porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Então a gente já é e não precisamos fazer. Consegue entender? Vamos dar um exemplo aqui bem prático. 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas voltam a ficar pobres. E não só pobres, elas ficam devendo milhões. E a dívida delas é impagável, então elas não pagam. Simples assim, porque elas perderam tudo. Outra coisa, por que isso acontece? Porque essas pessoas elas não trabalharam o ser e nem o fazer, elas só trabalharam o ter, porque elas foram lá e ganharam lá no topo da pirâmide. Elas só ganharam o dinheiro, elas só tiveram dinheiro, elas não eram. Então elas se tornaram milionárias, mas elas não eram milionárias. A base da pirâmide delas era uma vida de escassez, uma vida financeira limitada. Então, a partir de um dia para a noite, ela ganhou milhões. Então, ela se tornou milionária. Ela era milionária? Não, ela não era. A mentalidade dela não era. Por isso que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo. Isso são dados oficiais. 90% das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo. Ou em outros prêmios da loteria. Agora, vamos pensar ao contrário. Vamos pensar no Silvio Santos. O Silvio Santos, recentemente, ele teve uma quebra financeira. E ele não só... não perdeu tudo, mas ele recuperou tudo. Donald Trump perdeu tudo e ainda ficou devendo 1 bilhão. Ele não só pagou toda a dívida, como ele recuperou todo o dinheiro e se tornou bilionário de novo. E por que isso aconteceu? Por que isso acontece, Reinaldo? Pessoa que tinha dinheiro perde tudo, recupera tudo de novo. E a pessoa que não tinha dinheiro ganha tudo e perde tudo de novo. Como é que isso funciona? Porque tudo tem a ver com a base da pirâmide, com o ser. A mente do Silvio Santos e a mente do Donald Trump é uma mente milionária. Então, eles podem perder tudo a qualquer momento, eles vão recuperar todo o dinheiro deles de novo. A mente de uma pessoa que ganha na Mega Sena, o ser não é uma mente milionária, é uma mente de escassez. Então, quando ela ganha milhões, ela perde tudo porque a mente dela, o ser dela, para falar assim, eu preciso eliminar todo esse dinheiro. E todo esse processo é inconsciente. Consegue perceber a importância de dar valor ao ser, a trabalhar ao ser e não ao fazer? Vamos lá, eu tenho muitos seguidores que falam sobre dívidas. Eu quero resolver meu problema de dívidas. O que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada. Você tem que mudar o seu ser. Você tem que mudar a forma que você pensa. Quando você muda a forma de pensar, o seu resultado, o topo da pirâmide, melhora. Não importa o que você faça. Porque fazer, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Com relação a dívidas, como que eu resolvo meus problemas financeiros? Ganha menos do que gasta, gasta menos do que ganha e investe a diferença. Gasto, ganho. Essa diferença você investe, pode ser na poupança, não estou nem falando de investimentos aqui. Mas consegue entender que todo mundo já sabe o que tem que fazer? Mas por que as pessoas não fazem? Porque não tem a ver com fazer, e tem a ver com o ser, com a base, o topo da pirâmide, ou a base da pirâmide. Então, valorizem os seus filhos o ser e não o fazer, ok? É isso aí, valeu!